Irmãos queridos, que bom estar de volta. E então vamos abrir a palavra. E abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Mateus 4, versos 1 a 11. Está escrito a seguir: foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos queridos, esse texto, este episódio da tentação de Jesus está registrado por todos os três evangelistas sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. É interessante que nenhum dos três evangelistas diz que Jesus estava orando. Não é essa informação, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. Todos eles, entretanto, dizem que Jesus estava jejuando. Nós pressupomos, e com bastante probabilidade, que ele estava orando também. Mas não é essa informação direta no texto. Curiosamente, Marcos e Lucas nos traz uma informação distinta de Mateus, que nos ajuda a entender o texto. Porque Mateus nos informa que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou. Mas Marcos e Lucas nos informam que Jesus não foi tentado depois dos 40 dias de jejum, mas que Jesus foi tentado durante os 40 dias de jejum. Não apenas depois deles. Lucas nos informa que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Então, quando você monta esse mapa dos três evangelistas, você tem uma visão mais plena do que aconteceu no Monte da Tentação. À guisa de introdução, eu gostaria de dizer 4 coisas para entrar então na exposição do texto. A primeira coisa que fica claro nesse texto é que o diabo não é uma lenda, não é um mito, não é uma ideia negativa, não é uma energia negativa. O diabo é um ser, é um anjo caído, é um ser perverso, maligno, mentiroso, assassino, ladrão, perigoso.
A Bíblia diz que ele é um leão que ruge, que ele é uma serpente venenosa, sutil, que ele é um dragão furioso, que ele é o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua. A segunda coisa, a guisa de introdução que eu quero dizer para você, é que a tentação é inevitável. Não é pecado ser tentado. E é curioso que é o Espírito Santo quem leva Jesus, na linguagem de Marcos, quem empurra Jesus para o monte da tentação. Um pregador aqui no Brasil, que não entendendo esse texto e beirando a blasfêmia, disse que se eu entender a Bíblia corretamente, o Espírito Santo estaria em parceria com o diabo, porque ele leva Jesus para ser tentado. Isso é uma blasfêmia. Porque na verdade o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado no sentido de que Jesus ali derrotasse o inimigo no seu próprio território. Para vencê-lo. E ser para nós um exemplo e garantia de que há vitória na tentação e não derrota. Se você lança mão dos mesmos recursos que Jesus usou nesse momento. É curioso que Jesus só teve um filho sem pecado, mas nenhum filho sem ser tentado. Eu sei que você sabe o que é isso. Ou você já passou, ou está passando, ou passará. Terceiro lugar, a tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida. Notem vocês que Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão, onde tinha sido batizado, onde os céus se abriram, onde o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, onde ele ouviu o Pai falando: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Em outras palavras, irmãos, não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da tentação. Entre o sorriso do Pai e a carranca do diabo. Entre o céu aberto do Jordão e a crueldade do monte da tentação. Entre a água do batismo e o fogo da prova. Mas você fica a perceber que a tentação de Jesus aqui não foi um acidente, foi uma agenda. Para que ele derrotasse o inimigo no seu campo, porque se o primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão vence o inimigo num deserto. E a quarta verdade, a guisa de introdução, é que o mesmo Jesus que venceu o diabo nos assiste quando nós somos tentados. Essa é a sua esperança, a minha esperança. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós, e ele venceu, e ele está do nosso lado, e com ele do nosso lado, nós também venceremos. Então, eu queria que você olhasse comigo as lições desse texto. Primeira lição, vamos ver quais foram as estratégias que o diabo usou para tentar Jesus. E as estratégias que ele usa para também nos tentar. Primeiro, o diabo não se afastou e nem se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus, nem pelo fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. O fato de você ser filho de Deus e o fato de você estar cheio do Espírito Santo não afasta o diabo. E notem como é que ele começa. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo não chegou para Jesus negando a sua filiação.
ele chega lançando a cunha da dúvida. Não foi assim no Éden? É assim mesmo que Deus disse? Ele coloca uma centelha de dúvida. Mas notem que o diabo está pondo em dúvida a verdade do batismo. Qual foi a grande verdade do batismo? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou: este é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Agora o diabo vem e coloca em dúvida essa verdade dita pelo próprio Deus. O diabo é astuto. Ele tenta colocar no seu coração, na sua mente, na sua vida, que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito não é bem assim. Será que é assim mesmo? Mas mais, o diabo pôs em dúvida toda uma vida. Porque com 12 anos de idade, Jesus Cristo estava em Jerusalém, conversando e discutindo lá com os doutores. E quando seus pais chegaram, Jesus Cristo disse para eles, aflitos que estavam: não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai, cuidando dos negócios de meu pai? Ora, toda a vida de Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era, de quem o pai era para ele. E o diabo está pondo em dúvida uma vida inteira. O diabo também questiona o nosso relacionamento com Deus. Ele tenta enfiar a cunha da dúvida nas brechas da nossa mente. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção. O diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Você deve orar, você deve jejuar. Mas o fato de você orar e jejuar não significa que o diabo não tentará. Em outras palavras, Marcos e Lucas nos informam que Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias, e é nesse tempo que Satanás ou o diabo tentou desviar Jesus. Ou seja, quando você está vivendo a sua vida espiritual mais plena, quando você está buscando a Deus de forma mais robusta, quando você está no exercício espiritual de quebrantamento, de jejum, quando você está se deleitando na presença de Deus, Ele chega com a sua sutileza, com as suas armas, com as suas estratégias, com as suas artimanhas. Por isso, preste bem atenção nisso. A oração não vai afastar o diabo, a oração vai fortalecer você para vencê-lo. Foi isso que Jesus Cristo disse para Pedro: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, o diabo é astuto também no sentido de que quando ele chega para tentar, ele usa coisas pertinentes. Por exemplo, Jesus estava com fome. Eu não sei se você tem a prática de jejuar, mas quando você jejua, seu estômago dói, não é verdade? Você lembra aquilo que você comumente não lembra. Está na hora de almoçar. Está na hora de tomar um café. Está na hora de jantar. E quando você jejua mais de um dia, quando você vai dormir, pronto. E agora? O que eu vou fazer? As pessoas que jejuaram tempos longos, de uma semana, e pouquíssimos que jejuaram até 40 dias, alguns dizem que entram em desespero. Outros chegam até a desfalecer. Agora pense você, Jesus, ao longo desses 40 dias, ele estava com fome. Seu corpo estava debilitado. Todos os poros de Jesus clamavam por pão. E exatamente ele chega nessa circunstância, da necessidade. Onde o seu corpo necessita, clama por ser atendido. E ele aproveita a circunstância. Exatamente naquele momento em que você está precisando, necessitando, ele chega.
Então note a sutileza do inimigo na tentação. Ele aproveita a circunstância. É um Davi que abre a janela para olhar o quintal do vizinho. É uma Eva que está perto da árvore proibida. É um Pedro que está seguindo Jesus de longe. Ele aproveita essa situação circunstancial. Segundo, o diabo nos tenta no nosso ponto forte e no nosso ponto fraco. Qual era o ponto forte, poderíamos dizer aqui, de Jesus? A consciência da filiação. Ele sabia quem ele era, o Filho de Deus. Ele acabara de ouvir do Pai: tu és o meu filho. Se é que eu posso falar de um ponto fraco, não é ponto fraco no sentido moral, mas ponto fraco no sentido de que Jesus era homem igual você e eu, perfeitamente homem, e ele estava 40 dias jejuando e consequentemente ele estava com fome. E é nessa brecha que o diabo entra e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, o diabo conhece exatamente quais são os seus pontos fracos e ele conhece quais são os seus pontos fortes. E você não é mais forte nos pontos fortes e nem menos fraco nos pontos fracos. Qual era o ponto forte de Pedro? Autoconfiança. Ele: que todos te deixem e eu jamais. Onde ele caiu? Na autoconfiança. O que o apóstolo Paulo diz? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu não tenho autossuficiência, que eu não consigo lidar com a tentação sozinho, fiado nas minhas forças ou nas minhas armas, então eu fraquejo. Se eu confiar em mim mesmo. Terceiro, o diabo questiona a bondade de Deus. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Em outras palavras, a sutileza do diabo é a seguinte: você é filho de Deus mesmo? Ah, mas não combina o que você está passando, não. Como assim? Você não é filho do rei? Você não é herdeiro de Deus? Passando por um perrengue desse, por uma situação difícil dessa, doente, desempregado. O que é isso? Será que Deus ama você mesmo? Por que você está nesse deserto? Por que você está com fome? Você está sozinho? Você está cercado de feras? Que bondade é essa? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que pai é esse? O diabo sabe explorar as horas de adversidade na nossa vida. E notem vocês quais eram as circunstâncias que Jesus estava passando ali: deserto, com fome, sozinho e com feras. Agora notem, irmãos, o que é que o diabo sugere para Jesus? Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Sabe o que ele está dizendo? Larga a mão dessa dependência de Deus. Faça alguma coisa. Você confia em Deus? Olha o que você está passando. Para que você vai continuar confiando em Deus se você está enfrentando fome, se você está num deserto, se você está sozinho, se você está cercado de feras, larga a mão dessa dependência, faça alguma coisa. Lembra da mulher de Jó? Ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Lembra lá do drama de Asaf, quando ele olha para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, e ele crente, e ele piedoso, e lavando as mãos na inocência, a consciência limpa, servindo a Deus com integridade, passando perrengue, passando dificuldade. Ele olha para o ímpio está lá com vidão. É essa hora que o diabo chega e diz: não, pense melhor, faça alguma coisa, a fidelidade não está compensando não. Transforma essas pedras em pães. Talvez ele sugerisse um pouco mais. Lá no vale, tem uma massa de gente faminta, precisando de ajuda, de socorro. Se você transformar essas pedras em pães, você vai ser o herói dessa gente. Essa gente vai seguir você.
Eu vou sugerir para você um reino de milagres, sem cruz, de sucesso, de fama, de glória. E dessa forma, queridos, o diabo está dizendo o seguinte: para que sofrer? Se você pode fazer alguma coisa. Transforme as pedras em pães. Na filosofia da nossa geração, não se reprima, atenda a sua necessidade. Ela precisa ser satisfeita, e já, imediatamente. E diz a Escritura, que diante dessas sutilezas todas, Jesus Cristo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos amados, nós precisamos entender isso, que nas horas de aperto, nas horas de agrura, nas horas de vale, nas horas de dor, nas horas de aflição, nas horas de carência, o diabo vai chegar com as suas propostas sutis, mas nós continuamos a depender de Deus, mesmo na crise. Mas diz a Bíblia que agora, percebendo o diabo que Jesus está citando a Bíblia, ele pega a Bíblia também. Leva Jesus lá para o pináculo do templo. Ponto mais alto. E aí ele começa a citar a Bíblia para Jesus. Também está escrito. E ele cita o Salmo 91. Sabe aquele salmo que o povo gosta de botar com a Bíblia aberta na sala para espantar demônio? O diabo também gosta de usar salmo. Também está escrito: lança-te daqui para baixo. Porque está dito aí, dará ordem aos teus anjos para que não tropecem em alguma pedra. Só que o diabo astuciosamente cita o texto pela metade. Ele tira do texto parte do texto. Porque o diabo é um péssimo intérprete da Bíblia. Ele é um péssimo exegeta. Quando o diabo pega a palavra de Deus não é a palavra de Deus na boca do diabo, é a palavra do diabo. É por isso que surgem as seitas, as heresias. Porque pessoas com a Bíblia na mão, orientadas pelo diabo, enganam as pessoas e levam as pessoas para o erro. Porque o texto está dizendo o seguinte: porque dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos ele tirou. Sabe o que significa isso? Deus só tem compromisso em guardar as pessoas e seus filhos quando eles andam em todos os caminhos de Deus. Deus não tem nenhum compromisso em guardar-nos quando nós fugimos dos caminhos de Deus. Em outras palavras, Deus não tem compromisso com a nossa loucura. Deus não tem compromisso de guardar-nos quando nós, em vez de confiarmos nele, nós nos enchemos de presunção, porque jogar lá de cima para baixo, isso não é fé, isso é presunção. Jesus Cristo foi exatamente taxativo, repreendendo mais uma vez o diabo. Porque sabe qual é a proposta aqui do diabo, irmãos? É pecar confiado na graça. Não tem problema não. Pode fazer. Não vai ter problema. Pode pecar. Vai dar certo. Deus é misericordioso. Ele vai te proteger. E pecar, e desobedecer, e transgredir, lançando mão da graça de Deus, é tentar a Deus. É querer fazer Deus parceiro do nosso erro. É querer trazer Deus para dentro da nossa desobediência. E Jesus Cristo foi firme: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí diz a Bíblia que então Satanás o leva agora para uma tentação mais ambiciosa. Diz Mateus que para um alto monte, de onde se visualizava todos os reinos do mundo. E Lucas nos informa
que o diabo disse para Jesus, olha, tudo isso aí me foi dado, isso aí tudo é meu. Está tudo sob minha responsabilidade. Eu que comando esse negócio todo aqui. Se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Notem uma coisa, irmãos. O diabo é um estelionatário. Ele nunca foi dono de nada. Ele não é dono de nada e não vai ser dono de nada. Aliás, ele não manda nem no inferno. Quem manda no inferno é Jesus. Quem tem as chaves da morte do inferno é Jesus. Ele promete mundos e fundos, mas ele não é dono de nada. Ele é mentiroso, ele é enganador. Os reinos não são dele coisíssima nenhuma. O que é dele é o império das trevas, do mal. Mas ele promete o que não tem. Promete vida e dá morte, promete liberdade e escraviza, promete felicidade e paga com desgosto. E Jesus Cristo foi peremptório e decisivo. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Retira-te, Satanás. E diz Mateus, aliás diz Lucas, que ele saiu até momento oportuno. Sabe o que significa isso? Preste bem atenção nisso. Você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Irmãos, a maioria das pessoas cai, não é na prova, é depois da vitória. Sabe por quê? Porque ensarilha as armas, porque dá uma relaxada, porque acha que agora a luta acabou. E a Bíblia diz que esse inimigo não dorme, não cochila, não tira férias, não descansa. Ele está aí ao seu redor, procurando uma brecha para devorar. Ele vem, e vem com outras armas, e vem com outros instrumentos, e vem de outras formas para tentar Jesus através da multidão, através dos discípulos, através das circunstâncias, outra vez. Como é que vence esse inimigo? Primeira coisa que Jesus me ensina, irmãos. Você não consegue vencer esse inimigo se você não tiver intimidade com Deus. Jesus está saindo do Jordão para o deserto. Diz a Bíblia em Lucas 4, cheio do Espírito Santo de Deus. Na intimidade com o Pai, se deleitando com o Pai, e ele era o deleite do Pai, ele tinha vida com o Pai, ele tinha prazer no Pai, ele ora ao Pai, ele tem paladar do céu, ele jejua, ele coloca a sua vida na presença do Pai, ele anda com o Pai, e é por isso que ele tem autoridade e tem poder para triunfar sobre a tentação. Se você não andar com Deus, você naufraga. Segundo, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se você notar, sobretudo em Lucas, que descreve com mais detalhes a vida humana de Jesus, a perfeita humanidade de Jesus, Lucas é o evangelista que mais nos informa sobre a vida de oração de Jesus e sobre a plenitude do Espírito Santo em Jesus. Ele é concebido pelo Espírito Santo. Ele recebe o poder do Espírito Santo no seu batismo. Cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Diz Lucas que depois de vencer o diabo, ele volta cheio do Espírito Santo para Galileia, para Nazaré. Diz a Bíblia que ele chega em Nazaré, abre o livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E todo o ministério dele é feito no poder e na autoridade do Espírito Santo. Por que ele venceu? Porque ele estava governado e cheio do Espírito Santo de Deus. Aliás, você e eu sempre estaremos cheios, ou de nós mesmos, ou do Espírito Santo de Deus. Terceira razão por que Jesus venceu, irmãos. Terceira razão é ter a palavra de Deus na mente, no coração e nos lábios. Jesus só usou um instrumento: está escrito. Está escrito, está escrito. Não deu nem prazo de consultar a chave bíblica. Porque tem hora, irmão, não dá para consultar o dicionário bíblico, não dá para consultar a chave bíblica, não dá não.
Na hora do aceso da batalha, não dá nem para ligar para o pastor: ó, pastor, me dá uma referência aí. É a sua hora. Irmãos, tem hora que eu fico um pouco preocupado com algumas coisas. Tem crente que sabe 50, 100 piadas de cor, bem contadas. Não consegue decorar um versículo da Bíblia. Tem crente que é expert em partilhar nas redes sociais as piadas mais engraçadas ou as mais inconvenientes, mas não consegue compartilhar um versículo da Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho: comece a memorizar a Bíblia, porque tem hora que você precisa ter a Bíblia no seu coração, na sua mente e nos seus lábios. Agora notem, se você quer vencer, você precisa ter uma vida comprometida com oração e jejum. Essa área da nossa vida tem sido esquecida. Nós estamos muito agarrados ao sabor do pão do céu e já perdemos desde há muito o sabor do pão do céu. Perdemos apetite pelas coisas do alto. E eu quero dizer para você que às vezes o que nos afasta desse poder de Deus, nem sempre são as coisas ruins. Pode ser também o deleite nas coisas boas, como substitutas do melhor, que é o próprio Deus. Comer não é pecado. Não é pecado comer. A Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você toma o seu bom café da manhã, você está tomando um bom café da manhã para a glória de Deus. Quando você aprecia aquela refeição suculenta do almoço, você está fazendo isso para a glória de Deus. Quando você come um bom jantar, é para a glória de Deus. Mas quando você jejua, você está substituindo o bom pelo melhor. Você está substituindo o pão da terra pelo pão do céu. Você está entendendo que você depende de toda palavra que procede da boca de Deus, mais do que do pão que perece. Nós precisamos desenvolver isso. Porque são estas práticas devocionais que o nosso pastor tem insistido continuamente com a igreja, é que nos darão, irmãos, musculatura espiritual na hora da crise, na hora do cerco, na hora da tentação. E a vitória vem em 3 aspectos que eu brevemente abordarei. O diabo precisou bater em retirada. Aliás, a Bíblia em momento nenhum nos manda, primeiro, fugir do diabo. Segundo, em momento algum a Bíblia nos manda ter medo do diabo. O que a Bíblia nos manda é submeter-nos a Deus e resistir o diabo. Mas você não conseguirá resisti-lo se você não estiver cheio do Espírito Santo. Vida com Deus, vida de oração, vida de jejum e com a palavra de Deus na sua mente, no seu coração e nos seus lábios. Segundo, diz o texto que os anjos vieram confortá-lo. Note você que o diabo está propondo para Jesus satisfazer suas necessidades, transformar pedras em pães, alimentar-se, coisa absolutamente legítima, natural. Depois de 40 dias alguém precisa de comida mesmo. É de pão mesmo. Mas pão fora da vontade de Deus não traz conforto. Atender suas necessidades fora da vontade de Deus só traz tragédia para a sua alma. Mas quando você resolve na crise obedecer a Deus, Deus envia os seus anjos para confortar você, para sustentar você, para fortalecer você. Último lugar, diz a Bíblia que então Jesus foi conduzido pelo Espírito a iniciar o seu ministério. Ele retorna cheio do Espírito Santo para Nazaré. E então ele abre a Bíblia e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando você
triunfa nessa luta espiritual, você começa a sua vida e você continua a sua vida na dependência do Espírito, vivendo cheio do Espírito Santo e sendo uma bênção na sua jornada. E a partir daí Jesus cura os enfermos, a partir daí Jesus limpa os leprosos, a partir daí Jesus dá vista aos cegos, a partir daí Jesus dá audição aos surdos, a partir daí Jesus dá voz aos mudos, a partir daí Jesus ressuscita os mortos, a partir daí Jesus liberta os cativos, a partir daí Jesus prega com autoridade e poder o evangelho do reino. E hoje, Deus quer capacitar você e a mim. E eu queria concluir convidando você a ficar em pé. E abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 2. E nós vamos ler a uma só voz o que está escrito aí. Hebreus, capítulo 2. Versículo 18. Toda a igreja, por favor, abra Hebreus 2,18. E nós vamos ler a uma só voz, com voz bem firme, bem audível. Toda a igreja, por favor, 2,18. Vamos juntos? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos ler de novo? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Há esperança para você, irmão. Há esperança para mim, há esperança para nós. O nosso Senhor venceu. E Ele pode nos socorrer. E Ele é poderoso para nos socorrer. Feche os seus olhos, por favor. Curva sua fronte. Fale com Deus. Talvez você está exatamente enfrentando um momento difícil na sua vida. O pecado tem assediado você, tenazmente. Sutilezas na sua mente, fortalezas, se armam contra você. Talvez na área da vaidade, da ganância, do poder, do sexo, do orgulho, da vaidade, da soberba. Talvez você tenha se sentido até envergonhado porque já caiu, já tropeçou. Você se sente humilhado, envergonhado, até desanimado. Mas eu quero encorajar você nesta noite em nome de Jesus, a pôr os seus olhos em Jesus. Ele é poderoso, primeiro, para perdoar você. Segundo, Ele é poderoso para fortalecer você. Para socorrer você. Por mais acesa, por mais grave, por mais aguda que seja a tentação, o seu Senhor venceu. E Ele é poderoso para socorrer você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta noite Tu abras os olhos da nossa alma. Que Tu apliques esta palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a rememorar aquilo que o nosso amado Salvador enfrentou e sofreu, e suportou, por amor de nós, e triunfou e venceu, para servir para nós de modelo, de exemplo, e para ser também o nosso auxiliador, aquele que nos socorre na nossa angústia, e aquele que nos fortalece nas horas de tentação. Dá vitória ao Teu povo, Senhor. Não permita o Teu povo cair em tentação. Não permita o Teu povo colocar os pés no laço do passarinheiro. Não permita o Teu povo ser envergonhado em nome de Jesus. Coloca um muro de fogo ao nosso redor. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. E dá-nos vitória espiritual em Cristo Jesus.
Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos pés da queda, guarda os nossos olhos da cobiça, guarda, meu Deus, as nossas mãos do mal, guarda a nossa alma de pecar contra Ti, em nome de Jesus. Santifica a nossa casa, santifica a nossa família, santifica a nossa igreja, em nome de Jesus. E permita, Deus, que nós avancemos contra as fortalezas do inferno, avançando contra as portas do inferno, e sendo este um ano de vitória, um ano de conquista para o Teu reino, um ano de salvação de vidas, um ano de libertação dos cativos, um ano de vitória nas lutas espirituais. Glória ao Teu nome, porque servimos ao vencedor, Jesus Cristo nosso Senhor. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Assentem-se, por favor.